Se liga, mano, para, que é cacete, tem que comer coisa de gente assim com substância, né? É, eu sempre começo falando essa pergunta, né? Vocês leram o conto O Espelho do Machado? Leiam, leiam, leiam. É um conto curto, é um conto bem fácil de ler e ele está disponível de graça na internet. É só jogar lá no Google O Espelho Machado de Assis PDF. Toda a obra de Machado de Assis está em PDF, domínio público, você não paga nada para ler a obra inteira dele, menos as críticas de literatura dele, que isso eles não fizeram ainda. Mas todos os contos, romances, inclusive poesia, Machado fez poesia também, tá? Por que a Unicamp está pedindo esse conto? Em primeiro lugar, é um conto. Tá? Uma coisa que a Unicamp adora, ela insiste nesse ponto, tá? É que você identifique, que você saiba identificar os tipos literários, os tipos de formato da literatura. Então, o que é um romance, o que é um teatro, o que é uma crônica, o que é uma poesia, o que é um sermão, né? Porque ela pede lá o sermão do Padre Vieira, e o que é um conto, tá? Então, não há, por incrível que pareça, uma única definição de conto. As definições de conto que nós temos são relativamente, diria até meio precárias. E por que eu digo isso? Porque folhetim, por exemplo, nós estudamos o romantismo, estamos estudando o realismo, então estamos falando bastante de folhetim. Há toda uma ideia do que é um folhetim, toda uma estrutura, nós comentamos isso com você. Romance, com uma longa história, cheia de indas e vindas para atrair a atenção do leitor, interrompido em momentos específicos da narrativa. A estrutura do folhetim está mais ou menos clara. O conto, geralmente a gente chama conto uma narrativa curta, então a definição acaba sendo literalmente pelo tamanho mesmo, e uma narrativa curta, portanto, com poucos personagens, nem dá para você fazer uma narrativa muito longa, ao contrário, né? Nem dá para você colocar muitos personagens numa narrativa muito longa, então uma narrativa curta, com poucos personagens e com um enredo só. Ou seja, é uma história que começa e termina. Diferente do romance, que geralmente são várias histórias paralelas que vão criando uma espécie de rede de leitura e que depois vão se fechando no final. Fazendo uma comparação, o folhetim, o romance, seria mais ou menos como uma série, com vários capítulos e várias histórias que vão se entrelaçando. Enquanto que um conto seria como se fosse um filme só, um filme curto, com um enredo, uma história que começa e termina e ponto, acabou. Ela não tem outra construção, ela não tem outra continuação. Na literatura portuguesa, em língua portuguesa, o conto ele não é muito comum. Ele não é muito comum, não. Não há nenhuma explicação do porquê disso. Tá? Não tem explicação. Os escritores brasileiros e portugueses não escreveram muitos contos. Em compensação, a literatura em língua inglesa, e aí tanto Estados Unidos quanto Inglaterra propriamente dito, tem bastante escritores que se dedicaram ao conto. E aí grandes escritores, né, desde o século XIX, em inglês, sempre escreveram bastante romances também, lógico, mas escreveram e valorizaram muito os contos. Então, isso é uma característica bastante interessante. Repito, talvez tenha alguma explicação. Eu realmente não conheço o porquê disso. No português, o conto nunca foi tão valorizado como gênero literário, enquanto que no inglês, tanto Inglaterra quanto Estados Unidos, valorizou-se muito. Uma possível explicação é a própria imprensa, como tinha mais circulação de jornal nesses países, Estados Unidos e Inglaterra, o conto ele é muito interessante para ser publicado em jornal,
porque o conto, assim como o folhetim, né, ele consegue ser publicado em jornal com uma diferença, você não precisa comprar os outros capítulos, né, a história começa e termina ali, e aí os escritores acabam exercendo o estilo literário conto para ganhar uma graninha extra também. É uma possível explicação, há críticos literários que fazem essa conexão, mas não é uma coisa assim tão certeira quanto a gente possa imaginar. No Brasil, o primeiro grande contista foi o Machado de Assis. Mesmo um cara como o Zé de Alencar, por exemplo, que escrevia muito, escrevia em quantidade, Zé de Alencar não publicou quase contos, são muito poucos os contos do Alencar. É o Machado que vai inaugurar na literatura brasileira essa produção grande, bem grande mesmo. Machado escreveu vários contos, tá? E isso é uma influência da literatura inglesa. Eu cheguei a falar para vocês, se não falei, falo agora. Machado, ele leu bastante coisa da literatura portuguesa, leu bastante coisa aqui no Brasil. Cheguei a falar que o Machado foi uma espécie de aprendiz, digamos assim, do Alencar. Mas Machado leu também literatura francesa, que também não tem tanta tradição de conto assim, mas literatura inglesa. Machado falava inglês, lia em inglês, que no século XIX não era comum, não, tá? A língua mais comum do século XIX da literatura era o francês. Machado lia nas duas línguas, lia no francês e no inglês. E sem frequentar a escola, hein? E o Machado leu muita literatura inglesa e foi bastante influenciado pelo conto em língua inglesa. Isso é um detalhe bastante interessante, que logo de cara, tem a ver com o conto O Espelho. O enredo do conto ele é muito curto, é muito simples, é muito direto, por isso é um conto, ele é curtinho, tem acho que 4, 5 páginas aí, O Espelho. Era uma vez, digamos assim, um cara chamado Jacobina, que é o nome do personagem. Ele é homem, apesar do nome um pouco estranho. E ele está numa espécie assim de numa espécie assim de reunião, né? Aliás, é bem interessante porque o começo do conto tem uma descrição, que é uma descrição até meio tem um certo toque assim de mistério. É bacana a descrição, porque eles estão numa sala mal iluminada à noite, numa casa meio sombria. Tem um toque meio assim sombrio, meio, sei lá, satânico assim. E, na verdade, não tem nada de satânico, é um grupo de amigos, um grupo de homens que está sentado, que se costuma reunir ali, que costuma contar, estudar teorias as mais delirantes, as mais filosóficas, costumam discutir coisas da vida. E aí é muito bacana porque o conto ele tem inclusive essa proposta de ser uma espécie de discussão sobre a alma humana. Aliás, o subtítulo do conto é esse, uma teoria sobre a alma humana. E aí, entre nessas reuniões meio misteriosas, discussões assim de temas filosóficos, esse personagem, o tal do Jacobina, ele participa das reuniões, mas ele fica calado, ele não abre a boca, ele fica lá na dele, quietinho, até que surge o tema, o que é a alma humana, de onde veio a alma humana, se ela existe, se ela não existe, e o Jacobina conta a história que dá origem ao conto, que dá origem ao que aconteceu com ele. E o conto tem um quê, um toque, um tempero de literatura fantástica. O que é literatura fantástica? É uma literatura cuja origem está no romantismo, e é uma literatura, assim, que faz, digamos, referências a temas delirantes, meio numa linha, assim, da segunda geração romântica. Esse conto tem uma pegada meio fantástica. O tal do Jacobina, esse personagem aí, ele era uma pessoa normal, uma pessoa de origem humilde, uma pessoa pobre, que não tinha grandes posses, e aí ele conseguiu uma indicação, sempre no Brasil é pela indicação, né? Uma indicação para o cargo de alferes. Você provavelmente já ouviu a palavra alferes quando você estudou Tiradentes, né? O Tiradentes era um alferes. O que é alferes? É um posto
que seria equivalente à Guarda Nacional na época, e que hoje é equivalente à Polícia Militar. Alferes é um posto militar, mas é um posto militar que não é de muita alta patente, não. Seria uma patente baixa, acima do soldado, alferes, tá? E ele recebe essa indicação de ser alferes. Olha que coisa bonita. Então, é uma pessoa muito pobre, uma pessoa muito humilde, que veio de baixo e consegue ali, graças às indicações políticas, virar alferes. Então, ele usa uma farda, alferes é uma patente militar, ele usa uma farda, então ele tem uma roupa de alferes. Ou seja, nós estamos já tematizando uma coisa que o Machado adora tematizar, que é a ascensão social. A ascensão social. Tá? E aí o Jacobino ele fala isso lá na reunião dos filósofos lá, desses amigos dele, que ele gosta de participar e que discutem temas filosóficos, metafísicos, essas bobagens que o Francisco Raso perde o tempo dele e o de vocês falando, né? Não serve para nada aquilo lá. Dica, quando você vai assistir aula do Francisco Raso, você põe um fonezinho assim, e fica ouvindo coisa, né? É o que vocês já fazem mesmo, né? Então não precisa nem ensinar, né? Ninguém gosta do Francisco Raso. Levanta a mão quem não gosta do Francisco Raso. Pronto, ninguém gosta dele. Mas enfim, né? E aí o Jacobino vai falar a teoria dele da alma humana. Ele falou o seguinte: há duas almas humanas. Duas, não uma, duas. Uma interna, uma alma que a gente conhece como nome de alma, e uma alma externa. Muito curioso isso, porque alma, por definição, sempre teve origem, né? A própria origem da palavra, da ideia de algo interno, né? A alma da ideia de imortalidade, né? É um tema muito filosófico, muito religioso. E para o Jacobina, não. A alma interna, mas há uma alma externa, uma alma que vê de fora para dentro, e não de dentro para fora. E ele conta essa história que aconteceu com ele para ele mostrar o que, né, que é essa tal de alma externa. Ele, pobre, agora, alferes, repito, não é uma ascensão social assim gigante, isso é interessante que seja dito, é um detalhe muito importante, Machado é atento aos detalhes. Então, nós não estamos falando de alguém que ascendeu na vida assim, monstruosamente. Nossa, o cara era pobre e ficou podre de rico. Não, não, não. Ele era pobre e vai para uma posição social um pouquinho superior. Pouca coisa. E essa talvez seja a ironia que o Machado já está criando no começo do texto. Basta você sair do pezinho ali da sociedade para subir um pouquinho. Ah, meu Deus, agora eu sou alferes. Agora eu sou o cara. Né? Ou seja, de novo, o famoso come mortadela e arrota caviar. Nesse caso, arrotar caviar aqui é ter uma farda, ter uma posição social que nem é tão alta assim. Mas, embora não seja tão alta, é melhor que nada. Embora ele não seja um cargo assim genial, um cargo importante, é um cargo. Então ele saiu um pouquinho ali na pirâmide social da base. E aí ele passa a ter a sua vida mudada pelo cargo de alferes. Ele usa farda e um belo dia ele vai para a casa da tia dele, que puxa o saco dele, né? Ela mora numa fazenda, assim, numa área mais externa, e ela puxa o saco dele, ela fala bem dele, como você é lindo, como você é maravilhoso, nananana, e alferes para lá, alferes para cá, e dá comida para ele, enfim, bajula, a toda a questão da bajulação pelo cargo de alferes. Ele fica lá, né? Porra, né? É tão bacana, tão assim, ele é tão insensado, tão elogiado, que era para ele ficar na casa da tia um pouco tempo, ela quer que ele fique mais ainda, como se status pudesse ser uma coisa assim, sei lá, né, que você pudesse pegar o status do outro, né, você quer conviver com gente importante. Só que aí acontece um episódio lá, a filha dela fica doente, ela tem que sair da fazenda e cuidar da filha em outra cidade, e deixa ele na fazenda sozinho. E tem um objeto no quarto dele, que é um espelho.
Um espelho que, inclusive, o narrador do conto fala que é um espelho que teria vindo da nobreza da família, de famílias nobres portuguesas que vieram para o Brasil quando do Dom João VI, né, o fuga da família real de 1808. Também outro detalhe bastante interessante, Machado, repito, é um escritor atento aos detalhes, e como conta uma narrativa curta, qualquer detalhezinho, qualquer frasezinha, qualquer descrição contam, né? Fiz aqui então uma brincadeirinha com as palavras. E por quê? Porque numa narrativa curta, o escritor ele vai escolher muito bem o que ele vai deixar e o que ele vai cortar. Então, cuidado com isso, tá? O conto pode ser curto, a leitura pode ser rápida. Não quer dizer que seja uma leitura apressada, no seguinte sentido: você lê, mas depois que você lê, você tem que ler de novo, atento aos detalhes. Então, eu estou chamando a atenção para vocês de alguns detalhes. Um deles é esse: alferes não é uma posição muito elevada, é uma posição média-baixa. O espelho que ele vai se ver, que batiza o nome do conto, inclusive, é um espelho que teria, não, ele não confirma isso no conto, teria vindo da nobreza europeia, né? Então, dá até uma ideia assim de um espelho que sempre olhou, o espelho olhou, né? Estou fazendo, como é que chama aquela figura de linguagem quando objetos inanimados têm características humanas mesmo? Vocês lembram? Eu usei essa figura de linguagem agora. Personificação, né? O espelho olhou, o espelho não olha, você que olha para o espelho. O espelho olhava para a nobreza europeia. Então, o espelho, de acordo com esse narrador, ele não sabe se isso é verdade ou não, mas ele cita isso, e aí o Machado, que criou a história, faz questão de citar, dizendo isso. É um espelho que está acostumado a olhar para a nobreza das pessoas. E o que é um nobre? Alguém que tem uma posição social elevada, não é isso? Então, o espelho tem personalidade, é um espelho da nobreza, que vem do passado. E essa tia tem o espelho lá no quarto dele, ele põe a farda, ele olha a farda, ele fica todo empompado, parece um pavão em êxtase, olhando lá a farda dele. Aí a tia vai embora, cuidar da filha, que está doente fora da fazenda, e ele se vê sozinho na fazenda. E para piorar a situação, os escravos da fazenda, uma fazenda que tem escravos, aproveitam aí a distração, a ausência da proprietária e fogem. Fogem, tem uma fuga de escravos. Também é outra ironia do Machado que passa despercebida. Qual que é o cargo que ele tem mesmo? Alferes. Alferes é um cargo militar. Ele é um militar. Os escravos fogem enquanto ele está na fazenda. Ou seja, os escravos obedecem mais à mulher, tia dele, do que o militar. Isso já é uma ironia do Machado bem sutil, dizendo o seguinte: olha, militar meia boca, né? Militar pela farda, né? Afinal de contas, os militares deveriam andar armado, deveriam impor medo. Eu sou militar, vagabundo, quilombola. Nada disso, não é isso? Ele só tem a farda, ele não é militar porcaria nenhuma. E aí os escravos aproveitam, tá esse babaca aí, vamos fugir, cai fora. Ele fica sozinho na fazenda. Sozinho. E aí, ele sozinho, desnorteado, não tem ninguém, os escravos fugiram. Um belo dia ele senta e olha no espelho, e aí acontece o fantástico, acontece o extraordinário, o fora da realidade. Quando ele se olha no espelho, ele está sem farda, o que ele vê? É esse o problema. Não vê. Ele não se encontra lá. O espelho não reflete nada. Ele toma um baita susto. Toma um baita susto. Como assim? Eu não estou me vendo no espelho? E aí ele vai correndo e coloca a farda. E adivinha o que acontece? Quando ele coloca a farda, a imagem dele reaparece. Ou seja, o espelho que teria vindo da nobreza europeia
junto com Dom João VI, de fato, estava acostumado a apenas refletir a nobreza. E ele, sem a farda, não é ninguém, porque a origem dele é pobre. Então, ele só é alguém, ele só é alguma coisa, e o espelho que refletia a nobreza europeia só o vê quando ele tem a farda. E quando ele fala isso, as pessoas, lembram que o conto começa com esse narrador, né, do grupo das pessoas. Eles ficam espantados, eles falam assim, nossa, mas isso não existe. Espelho é espelho, ninguém não se vê no espelho. E quando eles começam a discutir aquilo que poderia acontecer, ele simplesmente levanta e vai embora. E deixa a teoria dele, e o conto tem um final bastante abrupto, bastante intenso, como é típico do Machado e é típico da própria estrutura do conto, um enredo único, direto e uma história curta. E qual é, digamos assim, a, entre aspas, lição de moral desse conto? A lição de moral está dentro da proposta teórica do realismo na literatura. O foco central do realismo na literatura sempre foi analisar a sociedade, não analisar apenas o indivíduo, mas o indivíduo e sua relação social. E nesse caso, a alma humana, de acordo com esse narrador, ela não existe internamente. Você sem roupa não é nada, o que equivale a dizer metaforicamente que você, sem o seu cargo social, você sem a sua sociedade, você sem os puxa-sacos elevando você a um patamar social superior, você não é nada, você não existe, você desaparece. Ou seja, quando ele fala uma teoria sobre a alma humana, que no caso é o subtítulo do conto, no fundo é quase que uma negação da própria existência da alma humana. Então, a teoria da alma humana que o Jacobino expõe é que, no fundo, não existe uma alma humana, não existe uma essência, existe apenas uma aparência. Você é aquilo que o espelho diz que você é. E se você quer se ver como um nobre, ainda que não o seja, porque Jacobino é um reles alferes, um carguinho pequenininho, mas ele acha que ele é muita coisa, se você quer se ver como um nobre, como uma pessoa superiora, você vai se ver assim. O problema, você só vai se ver assim. Você não vai ser nada além disso. Então, há em Machado de Assis aqui uma deliciosa crítica a elementos que a gente poderia dizer religiosos. Né? A alma, a imortalidade da alma, a essência do ser humano, quando você morrer, você vai para o céu ou para o inferno, que é o mais provável. Não, não existe nada disso. Existe apenas você dentro da sociedade, você expressando o seu desejo de ter status. E repito, ainda que você não o tenha de fato, não o tenha para valer. Espelho sempre foi um objeto muito interessante na literatura. E aí há duas referências de espelho que o nosso querido Machado, uma delas é a certeza que ele teve na cabeça, a outra não dá para ter certeza. Existe um conto chamado O Retrato Oval. Eu vou deixar uma pequena análise deste conto neste link que eu estou colocando aqui para vocês. É uma pequena análise sobre o conto. E se você digitar O Retrato Oval, vai aparecer em PDF para você ler O Retrato Oval, que é um conto do Edgar Allan Poe. É certeza que Machado teve muita influência deste conto, certeza, por motivos bastante óbvios. O Machado, ele lia em inglês, como eu falei para vocês. Poe é um dos contistas mais importantes da literatura inglesa. Poe era americano, eu falo literatura inglesa em língua inglesa, né?
E o Machado gostava tanto do Poe, e lia o Poe, que o Machado chegou a traduzir. Machado chegou a traduzir algumas obras do Poe para o português. Uma delas é o poema The Raven, o Corvo, que é talvez um dos poemas mais famosos do Poe, se não o poema mais famoso do Poe. Também é um poema meio fantástico, meio delirante. Esse conto, Retrato Oval, é um conto delirante, sombrio, fantasmagórico, bem ao estilo Edgar Allan Poe, que poderia ser muito aproximado com o estilo da segunda geração romântica, do romantismo, né? Aquele ultra-romantismo, aquelas histórias de terror, aquela coisa bem nessa vibe que o Poe ia nessa linha. E eu tenho certeza que o Machado leu esse conto, certeza absoluta, influenciou o Machado na criação do conto O Espelho. Repito, porque ele gostava de Poe, tem tradução de obras dele de Poe, e porque o conto também fala de algo muito interessante. É um pintor, eu vou dar um spoilerzinho, fazer o quê? O conto tem 2 páginas. O pintor que pinta um quadro da mulher. E à medida que ele pinta um quadro da mulher, ele mata a mulher. Quando ele termina de pintar o quadro, a mulher está morta. É como se, ao pintar o quadro, ele arrancasse da mulher a essência daquele quadro e ela morre. O conto não fala, o conto do Poe, né, não fala de espelho, fala de retrato, é outra coisa. Mas essa pegada meio delirante, né, essa pegada meio fora do normal, tem esse objeto também, faz com que receba a ideia de um espelho. Ou seja, quando eu pinto você, eu tiro a sua essência, a tal ponto que você morre. Só que Machado faz uma inversão. O espelho não tira a essência de ninguém. O espelho mostra a essência. E qual é a essência do Jacobina? Zero, ele não tem essência. Então é como se Machado estivesse lendo o Retrato Oval do Poe e fazendo uma versão. Só que a versão dele é outra. A versão dele é diferente, vai em outra linha. O Poe fez a versão de que alguém pode arrancar a sua essência até te matar. Enquanto que é uma história fantástica. Enquanto que no conto do Machado, é você que cria a sua essência. Só que você que cria a sua essência pela roupa, pela aparência, e não pela essência. É como se você já começasse morto, ao contrário do Retrato Oval do Poe, né? Como se você já começasse morto, porque o espelho não mostra quem você é, e colocando a farda você vivesse. É quase que uma espécie de anti-retrato oval. Tem uma pergunta muito interessante, né? A tia tem um relógio. O relógio marca o tempo, mas mais do que a questão do tempo, o relógio marca a ideia de passado. E lembra, ela mora numa fazenda, o espelho teria vindo, né, de acordo com o narrador, de Portugal com Dom João VI, a ideia de que nobreza tem passado, né, nobreza tem ascendência genética, sou de família nobre. Nada disso existe com Jacobina, não é? Então, esta imersão do personagem, que não tem um passado, é uma pessoa pobre, simples, não tem um status social, e de repente passa a ter uma simples farda, ainda que não seja lá essas coisas, mas passa a ter, faz com que, de repente, é como se ele fosse um novo nobre, né, um novo status, como se ele conquistasse um novo status, que é o tema central da obra do Machado de Assis, a essência e a aparência. Tá? A escolha que a Unicamp fez, ela é muito boa, porque o conto tem essa pegada meio delirante, meio sombria, que vai na linha do Edgar Allan Poe, mas também o conto, ele resume muito bem a própria obra do Machado. E se a gente perceber que a Unicamp não está pedindo romances do Machado, né? Ela não está pedindo nem Memórias Póstumas, nem o Quincas Borba, como é o caso da FUVEST, então o conto ele é uma espécie de resuminho curto, forte e intenso do Machado de Assis no tema que é o tema que ele mais trabalhou, o tema da ascensão social a qualquer custo, o tema da necessidade de você mostrar aquilo que você não é,
Repito, a necessidade de você mostrar aquilo que você não é, de você viver em função das suas aparências, não em função da sua essência, que para Machado não tem. Para Machado não há essência, não. Tá? Não vem essa coisa de, eu sou, não, você não é nada, você é aquilo que a tua roupa diz que você é. Dá para explorar, embora o conto seja curto, dá para explorá-lo de vários jeitos, mas essa com certeza é a linha, é a chave central de interpretação do conto, tá? Essência e aparência, tá? Eu falei que tem duas influências interessantes. Uma é a do retrato oval do Poe, eu tenho certeza que o Machado leu, e a outra eu não tenho certeza que ele leu, e é provável que não tenha lido. E por que eu digo isso? Porque a data não bate, é um escritor irlandês que escreveu em inglês, chamado Oscar Wilde, que escreveu um belo livro chamado Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray narra a história do próprio Dorian Gray. É uma pessoa muito rica, muito sofisticada, muito culto, ele gosta de artes, só que ele tem medo de envelhecer, tem pavor de envelhecer. E aí ele pede para que faça um retrato dele. E aí um pintor lá, amigo dele, faz o retrato dele, e o retrato é lindo, maravilhoso. Ele fica até com inveja do próprio retrato. E a parte interessante é que ele percebe que o retrato envelhece, e ele não. No livro com Dorian Gray. O retrato também não é espelho, também é quadro. O retrato envelhece e ele não. E aí o livro vai criando uma série de ações, no qual Dorian Gray vai criando uma série de maldades, uma série de coisas bem negativas. Lembrei que ele vai criando coisas negativas, o retrato vai ficando cada vez mais envelhecido, carcomido, e ele vai ficando cada vez mais jovem. Até que, eu vou dar o spoiler, não tem jeito, ele tem raiva só, ele guarda o retrato, ele tem medo do retrato, ele guarda o retrato no sótão da casa dele, ele vai lá, dá uma facada no retrato, e aí ele que morre, e o retrato volta a ser o lindo e belo retrato que um dia foi. O Dorian Gray, ele leu o conto do Edgar Allan Poe, ele faz uma outra história ainda em cima da ideia de retrato. Retrato como, não espelho, né, retrato de pintura, retrato como um espelho, entre aspas, moral, tá? Um espelho moral. O nome do conto e do autor. O conto do Edgar Allan Poe é o retrato oval. O romance é do Oscar Wilde, chama-se O Retrato de Dorian Gray. Tem versão de filme aí do Retrato de Dorian Gray, mas é bem bobinho, tá? Sei lá, se quiser assistir é bonitinho, tem a Netflix, mas é bem bobinho, não pega a sutileza que tem o livro. Nunca pega, né, gente? Machado foi influenciado pelo Retrato Oval do Poe, mas não foi influenciado pelo Dorian Gray. Mas são referências interessantes. Dorian Gray tira do conto do Poe uma reflexão moral e uma reflexão sobre a passagem do tempo. Machado tira do conto do Poe uma reflexão social. Hipocrisia, aparência e essência. Tá? Você pode até mais ou menos comparar o jeito que o Oscar Wilde, que é um puta gênio da literatura inglesa, fez da leitura do Poe, e o Machado, o nosso gênio maravilhoso, que também faz. Interessante, dois grandes escritores bebendo da mesma fonte, mas tirando conclusões que são diferentes. Em Machado, uma reflexão sobre a aparência e essência. Em Oscar Wilde, uma reflexão sobre moralidade, ética, o que é belo, o que é feio, inclusive em termos da aparência mesmo, isso também tem a ver com o conto do Poe, tá? Crianças, vocês têm alguma dúvida específica mais da leitura do conto? Que mais que a gente pode acrescentar? Alguma coisa diferente que você queira?
Nada, nada, meus fofuchos. Tudo certinho? Sério mesmo? O alienista entra nessa parte de viver de aparências. O conto, o alienista, ele é um conto, né? Embora ele seja meio grandão, ele é um conto. O alienista, ele vai retratar não tanto a questão da aparência e da essência, eu acho que não é tanto esse o foco do alienista, mas mais a questão da ciência, o médico, né, o Simão Bacamarte é um cientista, e como a ciência, ou como em nome da ciência, você pode instituir um regime político, porque no fundo Simão Bacamarte vira um político, né? Ele vira quase que um ditador, na verdade, lá na cidade, como que em nome da ciência e em nome da racionalidade, você pode exercer um poder quase que absoluto sobre as pessoas. Então, acho que tem mais a ver com essa questão do poder e da razão que sustenta esse poder, razão aqui como ciência, do que como essência e aparência. Eu acho que talvez não seja tanto esse o foco do conto O Alienista, que é uma bela obra também, tá? Mais outra comparação que vocês queiram fazer, minhas crianças? Nada, nada? Tranquilinhos? Então eu deixo aí vocês com o retrato. Oi. Eu estou na parte que o Simão fica maluco e começa a internar as pessoas. Ah, você vai ver que ele vai internar. Bom, eu não vou dar spoiler então. Deixa você ler o livro, ele começa a internar todo mundo. É bem legal esse conto, bem bacana, vale a pena a leitura também. Engraçadíssimo, né? Machado é sempre um muito bom contista. Ele tinha a manha. Bom, ele teve um grande mestre, né? Quem lê Edgar Allan Poe adora fazer contos, não tem jeito. Provavelmente é o melhor contista da literatura ocidental, né? O Alienista é um dos melhores contos. Ah, olha, é difícil qual é o melhor conto do Machado, mas é um belo conto, sem dúvida nenhuma. Um pouco grande, né? O Alienista foge um pouquinho do padrão do conto, que geralmente é muito curto, é um conto um pouquinho maior do que o padrão. Se vocês não têm mais nada assim de interessante, eu convido vocês a, número um, ler o conto O Retrato Oval. Leia lá, do Edgar Allan Poe. Depois, releia o conto O Espelho do Machado. Tá? Porque os dois fazem uma reflexão muito séria. Perguntinhas? Perguntinhas eu vi aqui? Perguntinhas ou não? Diga, qual é a vossa pergunta? No espelho, Machado faz a relação de dentro e fora? Sim, porque afinal de contas, aquela questão do Machado estar dentro da sociedade, da elite, e ao mesmo tempo fora. A reflexão que o Machado faz da essência e da aparência é exatamente essa mesma reflexão de estar dentro da elite e fora da elite. Você só é aquilo que você apresenta ser. Você só é aquilo que você usa como roupa. Você só é aquilo que os outros te veem. Então é a mesma reflexão. A elite, ela não vê quem está de fora na sua essência, mas vê quem entra na elite pela sua aparência. Não deixa de ser parecido com aquela personagem lá que o nosso querido Zé de Alencar fez, o Fernando Seixas, no livro Aurélia, né? Que era um pobretão também, mas adorava roupas bonitas, tal. É um tema também, é um tema curiosamente bastante romântico, viu? É que o tratamento que o Machado dá não é um tratamento romântico, embora tenha uma essência do romantismo aí, por causa da influência do Poe, o tema não é romântico, né? O tratamento que o Machado dá é um tema realista, né? Sociedade, crítica social, então vai numa linha mais assim, mais sociológica, digamos assim, né? Então leia o conto do Poe, vocês vão gostar, é um conto curtíssimo, 2 páginas,
Veja essa reflexão que essa autora aí de vídeo do YouTube faz sobre o Poe, é bem legalzinho, eu gosto dos vídeos dela, é bem bacaninha. E depois releiam, para quem não leu, o conto do Machado, no Espelho, você vai ver nitidamente essa influência de um e do outro, e tenham em mente essa reflexão. A literatura fantástica como uma influência do Machado, que ele gostava, e a visão realista que ele tem de hipocrisia, de aparência, de essência, e toda a discussão que ele faz sobre a roupa que você usa, determinando quem você é. Muito atual isso, e acho que não vai deixar de ser. E atente aos detalhes. Repito, o conto chama-se Espelho. O espelho talvez seja o personagem principal, um espelho que só reflete a nobreza. Esse detalhe do espelho ter vindo de Dom João VI, para mim, ele explica muito do conto. O espelho só vê nobres, o espelho não vê pobres. Então, o Jacobina só se vê quando está com a farda. O espelho só mostra a ele quando ele é fardado, quando ele está numa posição socialmente superior. Tranquilos, meus fofos? Mais alguma dúvida, mais algum questionamento, mais algum probleminha? Nada? Se não temos mais nada, então torna a repetir o recado que eu dei hoje de manhã. Semana que vem não temos aula de livro. Na outra semana, na segunda semana de julho, na verdade tem dia 30, não hoje é dia 30, na primeira semana de julho é aula de História da Arte, eu não vou dar aula de livros. Na segunda semana de julho, aí sim, a gente volta a falar de quem mesmo? Drummond. Drummond. Vamos voltar a falar de Clara Enigma, vou voltar a falar. Então, nessas 2 semanas, vão pegando os poemas do Drummond e vão lendo. A gente vai voltar a trabalhar com Drummond. Eu dei esse tempinho para a gente conseguir, né, pegar um pouco mais de fôlego para ler Drummond. Beleza, meus lindos? Eu agradeço a presença de vocês. Bom almoço para quem não almoçou ainda. Bom café da tarde para quem daqui a pouco o tomará. E um beijo e até semana que vem. Muito obrigado pelos elogios. Agradeço bastante. Tá bom, meus crianças? Até mais. Um grande abraço para vocês, minhas crianças lindas e cabeçudas.